Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique. Sou mestrada em Saúde Pública e Farmacêutica. Eu vou falar um bocadinho daquilo que são as plantas medicinais em Moçambique. Vou falar um bocado daquilo que é o trabalho que temos desenvolvido no ISCTEM. Somos uma equipa ainda muito pequena, estamos ainda a começar e agora começamos a estabelecer um número considerável de parcerias, que é para ver se nós conseguimos ampliar o nosso trabalho. Mas vou começar primeiro por falar daquilo que são as plantas. As plantas são usadas já há milhares de anos pelo homem e com o passar dos anos o homem foi selecionando as plantas de maior interesse e por meio da experiência foi selecionando aquelas que eram as mais adequadas para serem usadas para fins terapêuticos. Portanto, a planta medicinal é qualquer planta que possua substâncias ativas capazes de conferir um efeito terapêutico. Essas substâncias ativas podem ser encontradas em várias partes da planta, seja nas raízes, no caule, nas folhas e nas flores. Portanto, as plantas medicinais constituem um valioso instrumento na medicina tradicional, sendo largamente utilizadas nas zonas rurais como principal fonte de medicamentos para os cuidados de saúde primários. De acordo com a OMS, 80% da população mundial ainda depende das plantas medicinais para os seus cuidados primários de saúde. O conhecimento sobre o valor do uso das plantas medicinais em Moçambique é passado de geração em geração através da transmissão oral. Se formos a ver, hoje em dia temos alguma dificuldade de encontrar toda a informação catalogada na forma de livros, de artigos sobre as plantas medicinais em Moçambique. Muitas vezes temos que recorrer ao campo para inquirir aos praticantes de medicina tradicional, para inquirir as pessoas mais velhas de determinadas comunidades para saber que plantas é que usam para tratar aqui doenças e como é que essas plantas são usadas. Muitas destas plantas comercializadas aqui em Moçambique, ou encontradas aqui em Moçambique, podem ser encontradas nos mercados onde elas são comercializadas. Temos aqui uma primeira imagem que mostra algumas plantas comercializadas no mercado de Spamanine. Estas plantas são comercializadas por praticantes de medicina tradicional ou por indivíduos que conhecem as plantas, porque cresceram naquele ambiente e sabem como é que elas devem ser usadas. Também podem ser adquiridas a nível das comunidades pelos próprios praticantes de medicina tradicional ou curandeiros que fazem o diagnóstico, fazem a prescrição da terapêutica e depois também preparam os medicamentos tradicionais que as pessoas devem fazer. E por outro lado, também podemos encontrar plantas medicinais já processadas, comercializadas em ervanárias ou mesmo em farmácias. Qual é que é a importância do estudo das plantas medicinais? Primeiro, porque permitem-nos buscar informações sobre estas plantas, como é que os nossos antepassados usavam, como é que foi evoluindo este processo até aos dias de hoje. E depois disto, isto vai nos permitir a geração de uma base de dados. Nós já estamos num processo inicial em Moçambique. O Instituto de Medicina Tradicional lançou recentemente mais um livro que tem informações sobre plantas medicinais. Então, estamos numa fase ainda muito inicial. É muito difícil nós entrarmos, por exemplo, numa revista científica ou numa base de dados e encontrar logo muita informação sobre plantas medicinais. Então, é um trabalho que já está sendo feito por várias entidades aqui em Moçambique, mas que ainda precisa de ser bem trabalhado para conseguir catalogar boa parte da informação. Como é que nós levantamos esta informação? Através de inquéritos aos praticantes de medicina tradicional ou no seio das comunidades. Depois de se levantar a informação, pode-se gerar uma base de dados, colhem-se amostras dessas plantas que são herborizadas e armazenadas num herbário. Depois de nós conseguimos saber quais é que são as plantas usadas para vários tipos de doenças, nós selecionamos aquelas que são do interesse, por exemplo, de uma determinada equipe de investigadores e faz-se a validação do conhecimento empírico através de ensaios químicos, biológicos, farmacológicos.
Podemos fazer como ensaios químicos, por exemplo, a triagem fitoquímica, que é saber qual é que é a composição destas plantas em termos de constituintes químicos. Depois, podem ser feitos ensaios biológicos, atividade antibacteriana, antiparasitária, antiviral. Podem também ser feitos estudos farmacológicos, que é para ver qual é que é a atividade, por exemplo, se a planta tem atividade anticonvulsivante, hipoglicemiante, se tem também, por exemplo, atividade antioxidante. E depois disto, se os resultados forem positivos, se forem encontradas informações valiosas, pode-se passar para a descoberta de novas moléculas. Na verdade, boa parte dos fármacos que nós temos disponíveis no mercado hoje em dia parte desta pesquisa de plantas medicinais e a descoberta de novas moléculas que depois são sintetizadas. Portanto, eu vou aqui apresentar rapidamente 3 ensaios que foram realizados por nós e que mostram um bocadinho do que nós podemos fazer com as plantas medicinais. Neste trabalho desenvolvido pelos meus colegas Alberto Chambe, Carla Souza e Adélia Vaz, eles tinham como principal objetivo desenvolver uma máscara de limpeza facial contendo Olax dicicloflora, que é conhecida pela maior parte de nós por muciro. Tinham como objetivos específicos identificar os constituintes químicos presentes nos extratos da planta, avaliar a atividade antimicrobiana dos extratos obtidos, desenvolver uma forma farmacêutica tópica, estudar a estabilidade das preparações. Para o estudo fitoquímico, depois de colhida a planta e colocada a secar, a planta foi reduzida a pó e passou por um processo de extração. O que é a extração? A extração visa retirada de princípios ativos da planta para o meio que é o solvente que nós estamos a fazer a extração. Então, para este ensaio foram usados vários solventes, o etanol, a água, o éter, o clorofórmio, e depois disto foram feitos testes calorimétricos para identificar diferentes grupos de constituintes químicos. E depois, para a atividade antimicrobiana, foi usado o método de Kirby-Bohr, que é o disco de fusão, onde foram colocados os extratos em discos e colocados numa placa que já tinha bactérias inoculadas, e depois viu-se o crescimento dessas bactérias. Se aqueles discos contendo o nosso extrato conseguiam, de alguma maneira, reduzir o número de colónias à sua volta. E, por fim, para o desenvolvimento da formulação, foram preparadas 2 bases, uma de gel e uma de creme. A estas bases foram adicionadas algumas quantidades de pó do muciro. E depois disto, de se fazer o creme e o gel, foi testada a estabilidade. Portanto, numa primeira fase, viu-se que a 20 graus não havia alteração das características físicas do creme e do gel, mas quando colocados em ciclos de 24 horas a 40 graus, havia uma intensificação da coloração do gel. Portanto, viu-se aqui uma necessidade de aperfeiçoar a técnica e perceber porque é que com a alteração da temperatura ocorre a intensificação da cor do creme. Então, é um estudo que ainda vai ser colocado novamente em laboratório para conseguir perceber como é que nós podemos conseguir uma fórmula farmacêutica que seja mais estável que esta que nós preparamos. Em relação à atividade antimicrobiana, no estudo feito, viu-se que o creme de muciro não tinha nenhum efeito bactericida e nem fungicida. Num outro estudo feito pelos meus colegas, Sérgio Chibute e Bélia Muxanga, no Isquitem, que tinham como objetivo realizar a triagem fitoquímica de diferentes classes de metabólitos nos extratos aquosos e etanólicos de duas plantas medicinais, que é o Spirochaetes africana e Xanthoxylum delegalensis, e tinham como segundo objetivo avaliar a atividade antimicrobiana preliminar in vitro dos extratos brutos. Foi feita a triagem fitoquímica usando o mesmo procedimento que expliquei no primeiro ensaio,
e depois foram colhidas amostras de bactérias sensíveis em pacientes da clínica dentária, foram inoculadas e depois testadas. Como resultados, foi possível encontrar boa atividade antibacteriana destas duas plantas para bactérias que causam infecções na cavidade bucal. Num outro estudo realizado por mim e pela Elsa Gomes, que é uma docente que faz parte do corpo da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Farmácia, o nosso objetivo era avaliar a atividade anticonvulsivante em extratos da folha e da flor da Vernonia colorata. Esta é uma planta bastante usada para distúrbios diarreicos, é muito usada a nível das comunidades. Eles pegam na folha da planta e esmagam com um bocadinho de água e depois esta planta é administrada e é extremamente amarga. Para esta atividade, num outro ensaio, nós confirmamos sim a atividade antidiarreica com esta planta. Foi testada para vários micro-organismos, incluindo o Vibrio cholera, e depois também decidimos testar a atividade anticonvulsivante. Trabalhamos com ratos. Estes ratos foram colocados em gaiolas a uma temperatura de mais ou menos 23 graus, com ciclos de claro e escuro de 12 horas, com a fase clara a iniciar às 6 horas e terminava às 18 horas. Foram trabalhadas com amostras das folhas e das flores, que depois de secas, 10 gramas destas amostras foram extraídas com etanol a 96 e depois foram diluídos com a solução de Twin 30 minutos antes de se realizar o ensaio. Para o ensaio, trabalhamos com 3 grupos de animais. Usamos ratos do Biotério da Faculdade de Veterinária da Universidade Eduardo Mondlane. Usamos um grupo controle, outro grupo que recebia o tratamento da folha e um terceiro grupo que recebia o tratamento com a flor. Fizemos o tratamento destes animais, 1 hora depois induzimos a convulsão com pilocarpina e depois registamos o tempo que levava a iniciar o episódio convulsivo, o período dos episódios convulsivos até a morte. E encontramos resultados satisfatórios para a flor de Vernonia colorata, que ela conseguia reduzir de forma significativa o período de ocorrência de episódios convulsivos, enquanto que a flor não conseguia ter o mesmo efeito. E até conseguimos que alguns animais observamos que alguns animais não morreram mesmo depois de induzida a convulsão. Então temos aqui uma parte da planta que é extremamente promissora para o tratamento da epilepsia. Portanto, daqui para frente mais estudos devem ser feitos, que é para nós conseguirmos encontrar o principal composto ativo responsável por esta atividade e depois conseguimos desenvolver uma formulação mais estável e de fácil administração pelas comunidades. O nosso principal objetivo, para além de identificar as novas plantas, identificar os compostos químicos presentes nelas, que são moléculas promissoras, também pensamos em desenvolver fórmulas farmacêuticas que sejam estáveis e que sejam de fácil administração pelas comunidades. Porque muitas vezes nós vamos à comunidade, a criança tem que, por exemplo, tomar uma pequena quantidade de uma planta medicinal, de uma solução de uma planta medicinal esmagada em água e que é extremamente amarga. É difícil para aquela mãe dar aquele medicamento àquela criança, é difícil mesmo a própria mãe consumir aquele medicamento. Por isso é que nós pensamos em desenvolver formas farmacêuticas que sejam mais estáveis. Fizemos um outro estudo onde nós usamos a mulala. Para além de fazer a parte fitoquímica, fizemos também o estudo biológico, que era para ver se era sensível a algumas tipos bacterianas e de alguns fungos. Depois desenvolvemos um colutório à base da mulala. Neste momento pretendemos desenvolver uma pasta dentífica à base de mulala. Então temos aqui também uma outra linha de estudos para serem realizados. Temos também um outro estudo que está em curso para este ano, que é a preparação de um shampoo usando uma planta medicinal. No laboratório já confirmamos que ela tem em grande quantidade
um composto químico que produz espuma. E com base neste constituinte e com esta planta, nós pretendemos realizar vários testes. Primeiro, para ver se a fórmula do shampoo ela vai ter algum efeito antifúngico. Num outro estudo que nós também estamos ainda a realizar, nós pretendemos verificar a atividade hipoglicemiante de uma determinada planta medicinal. Nós vamos trabalhar com ratos, vamos induzir a diabetes nestes animais e depois vamos testar para ver se a nossa planta vai reduzir o nível de glicemia no sangue ou não. Portanto, são aqui várias linhas que nós temos de trabalho. A ideia é pegar naquele conhecimento empírico que existe no campo, levar para o laboratório, confirmar essas atividades e depois desenvolver fórmulas farmacêuticas que sejam estáveis. Para isso também temos que testar a estabilidade dessas fórmulas farmacêuticas antes de passar para as comunidades. Portanto, com as plantas medicinais, nós podemos fazer estes ensaios todos, podemos desenvolver várias formas farmacêuticas, como cápsulas. Nós vemos hoje em dia várias cápsulas de moringa a serem comercializadas a nível da cidade de Maputo. Podemos desenvolver comprimidos, podemos desenvolver supositórios. Podemos fazer cremes, como o caso do estudo que foi feito lá no Isquiteme, pomadas, géis, shampoos, condicionadores a partir de plantas medicinais. Podemos também fazer chás em saquetas, podem ser encontrados no mercado hoje em dia vários chás de plantas medicinais, temos o próprio chá da moringa que já existe disponível no mercado. Podemos fazer, é um processamento que não envolve muitos custos, desde que seja assegurada a qualidade da preparação. Podemos fazer também colutórios, pastas dentíficas, podemos também fazer repelentes, podemos fazer óleos essenciais para serem colocados em vaporizadores para facilitar a respiração das crianças com quadros gripais e também até podemos usar para a purificação da água. Está em curso neste momento um estudo de uma planta que tem propriedades capazes de reduzir a quantidade de impurezas em água para consumo humano. Portanto, a nível das plantas medicinais, há muito que se pode fazer, até acabamos saindo um bocadinho daquilo que são do efeito terapêutico desejado e conseguimos explorar outras áreas que não são de fins medicinais. Portanto, com as plantas nós podemos fazer muito. É um campo excelente para a aprendizagem, é um campo excelente para a transmissão de conhecimento, mas também é um campo interessante para o desenvolvimento das próprias comunidades. Se nós conseguimos levar uma dessas plantas para o laboratório, validamos esse conhecimento e passamos para as comunidades, elas por si só podem produzir em grande quantidade aquela planta e depois preparar estas formas farmacêuticas mais estáveis e depois comercializar. Então, há muito que se pode fazer em relação às plantas medicinais. Nós, neste tempo, estamos abertos para parcerias com outras instituições, a fim de conseguirmos, no final do trabalho, ter resultados brilhantes e que tragam benefícios para a comunidade académica, assim como também para as comunidades locais. Muito obrigada. Uma coisa é admirável. Faltou a luz, a Zequina não deu por ela. Continuou a fazer a sua apresentação de uma forma fantástica, como se tivesse existido. Isso quer dizer que ela trabalha a pilhas carregadas. Temos questões, obviamente, mesmo sem Tatiana. Não sei se eu estou deixando de ouvir, mas sem... Se levantar-se e falar de alguma coisa. Tu és professora, por isso tenho de falar. Muito boa tarde a todos os presentes. Em primeiro, eu queria parabenizar a menina que fez a apresentação tão brilhante, mas quero dizer que você falou sobre a purificação de água, não é? No Departamento de Química da UEM já foram feitos vários trabalhos ligados com a purificação de água usando plantas. Nós reconhecemos sim que existem vários trabalhos na UEM, já tivemos acesso,
porque nós o que temos feito até agora é o controle de qualidade da água consumida em diferentes comunidades. Então não é muito o nosso foco, mas no meio de tudo nós conseguimos ter a oportunidade de fazer isso. Em relação à segunda questão, o uso de plantas medicinais está diretamente ligado aos praticantes de medicina tradicional. É muito difícil nós separarmos. Muitas vezes, quando nós queremos escolher uma determinada planta medicinal num local, nós temos que primeiro temos que passar pelo Instituto de Medicina Tradicional, temos que passar pela Ametramo, temos que ir lá com o médico tradicional. Mesmo a informação sobre o uso daquela planta, quem nos fornece é mesmo o praticante de medicina tradicional. Agora, em relação à forma de colheita, se for só uma única pessoa a colher e só essa pessoa é que garante o efeito daquela planta, eu acredito que isso seja um mito, porque muitas vezes a medicina tradicional está associada a questões espirituais. Muitas vezes, quando nós vamos ter com um praticante de medicina tradicional para colher alguma informação sobre uma planta, muitas vezes ele primeiro diz que não, esta planta só é dada depois de ser feita a consulta com os espíritos é que escolhem a planta que esta pessoa vai ter que administrar. Então, muitas vezes é complicado nós separarmos isso, mas sim, existem vários fatores que contribuem para serem encontrados em maior ou em menor quantidade um determinado composto químico ou o efeito terapêutico que nós queremos. Se a planta for colhida, por exemplo, numa estação do ano que não é a mais adequada, obviamente que teremos uma quantidade menor de princípio ativo. Ou se for colhida num horário, porque muitas vezes, por exemplo, de manhã a planta consegue consegue apresentar uma maior quantidade de determinado composto químico em relação ao período da noite. Então, muitas vezes isso sim influencia no resultado que vamos ter no laboratório. Por isso é que a pesquisa, antes de levar a planta para o laboratório, é necessário fazer uma pesquisa aprofundada dos vários aspectos que estão envolvidos naquela planta. Em relação à outra questão, existem sim muitos estudos que são feitos com plantas medicinais, não só aqui em Moçambique. A África Sul, por exemplo, tem vários estudos feitos com plantas medicinais que são nativas de Moçambique. O Ministério da Saúde tem sim vários trabalhos, a UEM também tem. Nós trabalhamos juntamente com alguns docentes da UEM nestes trabalhos de investigação, não fazemos de forma isolada. Algumas plantas que nós estudamos no laboratório de Mesquiteme, elas já têm estudos feitos por investigadores moçambicanos, já têm estudos feitos fora. O que nós fazemos é confirmar aqueles resultados e avançar com outros que ainda não foram feitos. No caso da Vernonia colorata, por exemplo, é uma planta que já foi bastante estudada na África do Sul. Na África do Sul ela é usada para tratar problemas respiratórios. Aqui em Moçambique ela é usada para tratar distúrbios diarreicos. Então, o que nós fizemos foi, de acordo com a literatura, ver algumas atividades que são descritas pelos praticantes de medicina tradicional e avançar com estudos. Por exemplo, a atividade anticonvulsivante nunca tinha sido estudada, apesar de todas as outras atividades terem sido estudadas. Então, o que é que nós fizemos? Confirmamos tudo aquilo que já foi estudado, mas o nosso foco era olhar para aquilo que é o diferencial, aquilo que é o novo para aquela planta. Temos sim algumas plantas que nós estudamos que nunca tinham sido estudadas, que não havia nenhuma informação na literatura. Foi confirmada na Universidade Eduardo Mondlane, no herbário, fizemos várias consultas e realmente essa planta não havia sido estudada e é bastante usada pelas comunidades. Então, há sim um grupo de plantas que já têm estudos feitos, nós olhamos para aquilo que é o diferencial e o nosso grande diferencial é sair do laboratório da composição química, das atividades e partir para a fórmula farmacêutica. Mas também temos plantas que nunca foram estudadas, então nós começamos com um trabalho de base até chegarmos a uma forma farmacêutica mais estável. Muito obrigado, Sakina. Uma salva de palmas para ela.